Olá, muito boa noite. Começa agora o Rede TV News. Olá, boa noite. Brasil gera 400 mil empregos com carteira assinada em fevereiro. O setor de serviços foi o que mais abriu postos de trabalho. Já o índice de inflação que reajusta os aluguéis no país tem a maior alta para o mês de março desde a criação do real. E você vai ver também. Depois da troca do ministro da Defesa, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica deixam os cargos. Estado de São Paulo registra recorde de mortes em 24 horas por Covid-19. E na capital paulista, por causa da pandemia, aumenta o número de mulheres que preferem evitar os hospitais na hora de dar à luz. O estado de São Paulo bateu um novo recorde de mortes por Covid-19 em um só dia. Ao vivo, o repórter Giovanni César tem as informações e esses tristes números, né, Giovanni? Boa noite para você. Boa noite, Mauro. Nas últimas 24 horas, 1.209 óbitos foram registrados aqui no estado de São Paulo. Esse é o maior número desde o início da pandemia. Foram 21.360 novos casos. Os números são realmente assustadores. 12.946 pessoas, 12.946 pacientes aguardam por uma vaga em leitos de UTI. Números trágicos em plena fase emergencial, que foi decretada como forma de restringir ainda mais o acesso das pessoas aos lugares e evitar a circulação de pessoas em todo o estado. Muitos municípios, inclusive, anteciparam feriados para evitar que a rede hospitalar entre num total sufoco, Mauro. E com isso não possa receber pacientes, principalmente em leitos de UTI. 1.500 pessoas estão nas filas aguardando uma vaga em leitos de UTI. E durante todo esse mês de março, esse que também é um número trágico, 230 pessoas morreram na Grande São Paulo, na fila por um leito de UTI. De São Paulo, Giovanni César, para o Rede TV News. Obrigada, Giovanni. Uma blitz flagrou nesta madrugada 150 pessoas aglomeradas em uma tabacaria na capital paulista, desrespeitando as medidas de combate à pandemia. O estabelecimento, que fica na zona leste da cidade, estava com as portas fechadas na chegada dos agentes. E durante a batida, alguns jovens até tentaram fugir do local. 10 pessoas foram conduzidas para a delegacia e autuadas por descumprimento das medidas restritivas contra a pandemia. O Comitê de Fiscalização, que é formado pelo Governo do Estado, Prefeitura da Capital e o PROCON, realizou 294 dispersões e encerrou outros 11 eventos clandestinos entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. O governo estadual prorrogou na última sexta-feira, até o dia 11 de abril, a fase emergencial, em uma tentativa para conter o avanço da Covid-19. Os hospitais de transição são apontados por especialistas como uma das alternativas para aliviar o caos do sistema de saúde. Nessas unidades, os pacientes recebem cuidados especiais para se recuperar das sequelas deixadas por doenças, inclusive a Covid-19. Seu Adilson ficou mais de um mês em estado grave por causa da Covid-19. Foi entubado e teve sequelas respiratórias e motoras. Só sei o que eles me falam. Que eu passei muito mal, que eu fiquei 15 dias no CTI. Depois que recebeu alta do CTI, ele foi transferido para este hospital de transição em Belo Horizonte, o Paulo de Tarso. Aqui, passou a receber cuidados especiais. Os hospitais de transição oferecem apoio e suporte para os pacientes mais fragilizados. De acordo com a necessidade de cada um, médicos, psicólogos, fisioterapeutas e nutricionistas desenvolvem programas e atividades de reabilitação. Seu Adilson chegou aqui com uma traqueostomia. Tinha dificuldade para respirar, se alimentava por sonda e não conseguia fazer nada sozinho. No começo, foi difícil se adaptar à nova rotina. Você vai pegar o pregador e vai colocar aqui como se o senhor fosse estender. Mas com disciplina e força de vontade, a evolução veio rápido. O ginásio é excelente para você fazer fisioterapia, tem de tudo, fisioterapeuta é espetacular. O humor dele melhorou significativamente, né? Ele está uma pessoa muito mais alegre,
teve ganho de autonomia. O Paulo de Tarso tem leitos para o SUS e para planos de saúde. Já recebeu 13 pacientes para reabilitação pós-Covid. Hoje, outros 3 estão em tratamento. Segundo os especialistas, se houvesse mais hospitais assim, também haveria mais leitos disponíveis para as vítimas do novo coronavírus. Não é um paciente ainda pronto para retornar no domicílio. Ele tem muito trabalho a ser feito, mas num ambiente que seja especializado, não ocupando o leito de CTI. O seu Adilson recebeu alta há 4 dias e guarda boas lembranças da passagem pelo hospital de transição. Eu vou te falar a verdade, eu nunca vi um hospital tão acolhedor igual ele. Tudo é bom. Até a comida e o cafezinho é gostoso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, negou nesta terça a certificação de boas práticas de fabricação à empresa farmacêutica Bharat BioNTech, que produz a vacina indiana Covaxin. O documento é um dos requisitos para o registro do medicamento ou vacina aqui no Brasil. De acordo com a Anvisa, foram apontados problemas com a potência e a esterilidade do imunizante. A decisão deve atrasar o cronograma de distribuição do Ministério da Saúde, que previa a chegada de 8 milhões da vacina indiana ao Brasil ainda neste mês. A agência também informou que os laboratórios que fabricam a vacina da Janssen e a União Química, que vai produzir a vacina russa Sputnik V no Brasil, obtiveram o certificado. A Prefeitura de São Paulo ainda não tem uma decisão sobre a volta às aulas, inicialmente prevista para o próximo dia 5. A decisão será da Vigilância Sanitária. A capital paulista vai ampliar programas sociais durante a pandemia. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou hoje em entrevista coletiva ampliação de ações de amparo às famílias mais vulneráveis durante a pandemia. Dentre as medidas estão a manutenção e a ampliação de programas de assistência social e também do auxílio cedido pelo município. A prefeitura também avisou que vai facilitar na doação de alimentos. Assinei um decreto que libera do rodízio municipal as vans utilizadas por essas entidades que fazem a distribuição de alimentos na cidade de São Paulo. A entidade que estiver cadastrada pode se isentar do rodízio municipal e continuar essa ação. O prefeito da capital paulista ainda lembrou que a renda básica emergencial, o cartão merenda e o auxílio aluguel já começaram a ser distribuídos neste mês na cidade. Bruno Covas achou precipitado falar em novas medidas restritivas. Para isso, ele precisa analisar os números dos feriados antecipados. A Prefeitura de São Paulo ainda não sabe quando as aulas voltarão. O que nós tivemos aqui na cidade de São Paulo no período do retorno às aulas foi um aumento da quantidade de focos de Covid na cidade de São Paulo. Então, assim que autorizado pela Vigilância Sanitária e assim que for o momento adequado, a gente retoma as aulas na cidade de São Paulo. Mais de 4 milhões de idosos vivem sozinhos no Brasil, segundo o IBGE. E na pandemia, para realizar parte das tarefas cotidianas, muitos deles precisam de ajuda de parentes, amigos ou de cuidadores profissionais. A dona Maria Lúcia tem 81 anos e há 10 mora sozinha. Quando a crise do coronavírus se agravou, ela teve que tomar cuidados redobrados. Hoje conta com a ajuda de alguns para fazer aquilo que antes fazia sozinha. Então eu pegava meu carro e saía, fazia minhas compras, voltava, passeava e assim eu fazia minha vida. Agora não, agora eu estou tolhida. Tem um zelador que me ajuda muito. Toda vez que vai ao supermercado, qualquer coisa, ele telefona para mim. Fala que alguma coisa. E se perguntar para ela se já não está na hora de morar com uma outra pessoa, a resposta é imediata. Não. Por enquanto não. Enquanto eu tiver autonomia de voo, eu gostaria de ficar sozinha, pretendo ficar sozinha. Mas, ao contrário do que muitos deles pensam, deixar de morar sozinho não significa necessariamente ter que abandonar o próprio lar para morar com um familiar ou em uma casa de repouso. O próprio idoso ou alguém próximo a ele pode contratar um cuidador, um empregado ou um enfermeiro para ajudá-lo em caso de necessidade.
Este cuidador explica que tem o momento certo de ir atrás de ajuda. É quando a família ou o idoso percebem que ficou difícil dele lembrar e realizar sozinho as tarefas simples do dia a dia. O idoso tende a ter esses esquecimentos e não vai, esquece 1 hora, esquece 2 horas, esquece outra hora e aí vai criando esse negócio ruim. Medicamentos, às vezes até um passeio. Mais complicado é fazer com que eles aceitem ajuda. Esta psicóloga dá uma dica fundamental para conseguir convencê-los sem causar nenhum desconforto. Você tem que sentar, explicar por que é importante, quais são as consequências de determinada atitude, mas de forma que o idoso não perceba que você está impondo a sua opinião. E, ao mesmo tempo, mostrar quais são as outras opções para ele modificar o comportamento dele. Aí você consegue. Vamos aos números da Covid-19 no Brasil. O país superou hoje a marca de 11 milhões de recuperados da doença. 1.265.000 pessoas estão em acompanhamento. O total de mortes é de 317 mil. Esses dados são do Ministério da Saúde. Os municípios do Rio de Janeiro terão um calendário unificado de vacinação. O governador anunciou hoje que novos grupos serão imunizados nos próximos dias. Antes dos anúncios, Cláudio Castro, do PSC, se desculpou pela festa de aniversário de 42 anos que organizou no último fim de semana. O evento em Petrópolis, na região serrana, contou com familiares e convidados e foi marcado pelo desrespeito às regras de prevenção. Foi uma comemoração que era com a minha família, com meus pais, meus sogros, pessoas que já convivem comigo todo dia. Ontem mesmo eu pedi desculpa, sinceramente acho que esse assunto é importante quando a autoridade reconhece também o erro e a gente tem a humildade tranquila de reconhecer quando erra. Depois, o governador em exercício anunciou um calendário unificado de vacinação para todos os municípios fluminenses. O objetivo é evitar que moradores de uma cidade migrem para outra em busca da vacinação. Mas o calendário não será obrigatório. O que a gente estava percebendo era uma grande migração de pessoas de um município para o outro. Então, eles solicitaram que o governo estadual fizesse um decreto balizando, criando esse calendário único. A gente está publicando hoje e a intenção dele não é criar obrigação, é criar um balizador para que isso possa ser dialogado com os municípios. Cláudio Castro anunciou também a inclusão de novos grupos prioritários. Agentes de forças de segurança estaduais e federais que atuam no Rio e profissionais de saúde que não estão na linha de frente, mas trabalham em postos e clínicas, serão imunizados nos batalhões da Polícia Militar. Durante o pronunciamento, o governador em exercício também anunciou a abertura de novos leitos para o tratamento de Covid e negou que o sistema de saúde do Rio de Janeiro tem entrado em colapso com o aumento das infecções. Castro afirmou que 397 novos leitos foram disponibilizados nas redes estadual e federal. 224 são de UTI. Com isso, a taxa de ocupação desses leitos no estado caiu de 92% para 87%. Mesmo assim, mais de 1.000 pessoas em todo o Rio de Janeiro estão na fila de espera por uma vaga de UTI. O governador também anunciou a compra de respiradores. O secretário de Saúde está dizendo que não há colapso. Eu autorizei que a Secretaria comprasse mais 600 respiradores com todo o kit. Já está fazendo todo o processo licitatório bonitinho, para que a gente possa não só agregar na nossa rede, mas também nas redes municipais, que a gente possa estar auxiliando os municípios também na questão do equipamento. Entre hoje e amanhã, a Fiesp e o Senai entregarão mais de 1.100 cilindros de oxigênio que serão utilizados para abastecer hospitais de São Paulo. As doações fazem parte do projeto Oxigênio da Indústria Salva Vidas, que já conseguiu entregar mais de 2.400 cilindros. Os equipamentos são destinados para os fornecedores de oxigênio que realizam a higienização dos cilindros e o abastecimento com o gás medicinal. A ajuda é importante, pois a limitação do fornecimento do insumo não está apenas na produção do oxigênio, mas na logística e na falta de tanques e cilindros para o invase. Em Minas Gerais, a mulher e o filho suspeitos de terem vacinado um grupo de empresários e políticos contra a Covid foram interrogados na sede da Polícia Federal. A denúncia foi publicada na revista Piauí há uma semana.
A polícia vai investigar a origem das vacinas vendidas pela dupla para saber se os imunizantes eram falsificados ou importados de maneira ilegal. Na casa deles, a polícia apreendeu esta tarde algumas seringas, além do suposto imunizante contra a Covid, que seriam da Pfizer. Ainda segundo a Polícia Federal, a mulher já tem passagem pela polícia por furto e já teria comercializado essas vacinas ilegais para outras pessoas. Ontem, os empresários Rômulo e Robson Lessa prestaram depoimento e admitiram a aquisição das doses sem procedência. O valor cobrado por 2 aplicações foi de R$ 600. 4 milhões de reais, esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. O Ministério da Defesa anunciou hoje a saída dos chefes das Forças Armadas. Deixaram os cargos Edson Pujol, comandante do Exército, Ilques Barbosa da Marinha e Antônio Carlos Moretti Bermudes, da Aeronáutica. A decisão foi tomada após uma reunião entre o novo ministro da Defesa, general Braga Neto, o ex-ocupante do cargo, general Fernando Azevedo, e os 3 comandantes. Em nota, o Ministério da Defesa não informou o motivo das saídas nem os nomes dos substitutos. O anúncio acontece um dia após a mudança no comando de 6 ministérios do primeiro escalão do governo federal. O Brasil gerou mais de 400 mil empregos com carteira assinada em fevereiro. Os números são do CAGED e são os melhores para o mês em 30 anos. O resultado foi comemorado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. 401.639 novas vagas de trabalho. Esse foi o número de empregos formais gerados no Brasil em fevereiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os números foram puxados pelo setor de serviços, responsável pela criação de mais de 173 mil vagas, indústria, com 93 mil, e comércio, com 68 mil postos de trabalho, aparecem em seguida. Completam a lista construção e agropecuária. Temos que admitir que a economia, do ponto de vista do mercado formal de trabalhos, ela está se recuperando em altíssima velocidade. São esses 400 mil novos empregos, recorde para o mês de fevereiro também, que indicam que nós estamos definitivamente no caminho certo do ponto de vista de recuperação da atividade econômica. Apesar de comemorar o excelente resultado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou que o governo trabalha para retomar o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, o BEM. O programa adotado no ano passado permite que empresas suspendam contratos de trabalho, reduzam jornada e salário. Em troca, o governo paga uma ajuda financeira ao trabalhador. Agora, temos que renovar o BEM, que é um programa excepcional, conduzido aqui justamente pela Secretaria de Trabalho e Previdência, que preservou quase 11 milhões de empregos. O Brasil é possivelmente o único país do mundo que atravessou essa crise criando empregos no mercado formal. Foram protegidos pelo BEM, todos esses empregos. Guedes também voltou a defender a vacinação em massa para garantir o retorno ao trabalho seguro. Nós precisamos vacinar em massa para que o brasileiro informal, os quase 40 milhões de brasileiros invisíveis, não fiquem nessa escolha cruel entre sair e ser abatido pelo vírus ou ficar em casa e ser abatido pela fome. O IGPM, indicador usado para reajustes de contrato de aluguel, acelerou 2,94% em março. Essa é a maior taxa para o mês desde a criação do real em 1994. Com esse resultado, o índice acumula alta de 8,26% no primeiro trimestre do ano. No acumulado, em 12 meses, a alta é de 31,1%, a maior desde 2003.
E uma consequência da inflação no Brasil é o aumento do preço dos alimentos, que causa inflação aqui no Brasil. Entre eles a carne, que sumiu do prato de muitos brasileiros. E para tentar mudar esse cenário, em São Paulo, o imposto será reduzido. O preço médio da carne bovina em fevereiro, segundo o Instituto de Economia Agrícola, era de R$ 35,53 o quilo, o valor mais alto desde o início da pandemia, quando estava R$ 27,19 em março do ano passado. A gente hoje em dia está conseguindo só comprar 1 quilo, antes nós conseguíamos comprar mais de 1 quilo, mais para a nossa família, e eu acho que hoje está bem mais complicado para estar comprando carne. Até frango eu vim comprando, você pagava R$10, agora está 15, está super alto. O preço da carne já aumentou muito nesses últimos tempos, né? Fica mais complicado a gente consumir. A expectativa é que com essa redução do imposto fique mais fácil o consumo, né? O preço salgado da carne está com os dias contados. A partir do mês que vem, o consumidor vai sentir o efeito da redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços em cima do produto. As carnes suína, bovina e de frango nos mercados e açougues terão uma redução de 13% para 7% na compra, o que significa um valor menor no repasse na ponta. A carne ela vai cair em torno de R$4 a R$5 mais ou menos no quilo, né? Dependendo do corte da carne. O preço do leite também vai cair. O governo decidiu zerar o imposto do produto pasteurizado, outro item que estava fazendo falta na mesa do consumidor paulista. Meses antes pagava 2 e pouco, quase 4, 5. Se você quer comprar uma marca maior, não tem como, preço muito alto. O leite nos faz falta e com esse valor fica mais difícil. Então a gente diminui o valor, diminui a quantidade e coloca outra coisa no lugar. Mas o ideal mesmo seria abaixar o valor do leite. Como muitas pessoas perderam seus empregos durante a pandemia e outras tiveram sua renda reduzida, isso vai acabar ajudando essas pessoas, né, a consumir esses produtos com preço mais acessível, coisa que elas não estavam fazendo ou consumindo durante esse período todo. Dos 2.700.000 estudantes, apenas 28 tiraram a nota máxima na redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O balanço foi divulgado pelo INEP, que organiza a avaliação. Na edição do ano passado, foram 53 notas 1000. A queda no desempenho máximo pode ter relação com a alta taxa de abstenção. Na edição impressa do Enem 2020, aplicada durante a pandemia, mais da metade dos inscritos faltou. Do total de candidatos que prestaram o exame, 3,22% tiraram 0 na dissertação. A porcentagem é inferior à registrada na edição anterior, quando 4% zeraram na redação. A pandemia aumentou a procura pelo parto humanizado na rede pública da cidade de São Paulo. Muitas grávidas acreditam que o nascimento dos bebês fora do ambiente hospitalar é mais seguro neste momento. O acompanhamento começa ainda com o coração batendo no ventre da mãe, a partir dos 7 meses de gestação. É um período de preparação para o nascimento, com consultas e cursos online para quando chegar a hora. Quando me perguntavam se eu tinha medo do parto, eu sempre falava que não. Aí as pessoas ficavam impressionadas por ser primeira filha, né? As pessoas falavam, como assim você não tem medo? Eu falo, não, eu tô bem preparada para isso. O pai participa de todas as etapas. Eu confesso que no início, como eu não conhecia, eu tinha ficado meio receoso. Como que deve ser isso, parto humanizado? Aí ela, que já tinha muito mais informações, já procurou saber, sentou comigo, explicou. E quando eu vim aqui conhecer aqui a Casa Ângela, eu fiquei apaixonado. Eu falei assim, é isso. O momento é especial, inclusive para quem ajuda o bebê a nascer. A gente brinca que nós somos as porteiras do mundo. Somos as primeiras pessoas a receber esse bebê, então é muito energizante e é um grande privilégio mesmo poder estar ali, saber que essa família confiou na gente para esse momento tão especial. As 2 casas de parto que atendem pelo SUS na capital paulista tiveram um aumento de 22% nos procedimentos humanizados durante a pandemia. Além do acolhimento que esse tipo de serviço proporciona, a segurança de estar num ambiente com poucas chances de contrair o vírus influenciou na escolha das gestantes. E são menos pessoas, você tem o quarto, você fica só uma pessoa, né? Você e seu acompanhante, as parteiras só entram quando é necessário, então é bem diferente.
Além da circulação restrita, a casa faz uma triagem com a paciente por telefone, antes de marcar a primeira consulta. Quando a recepcionista liga para a gestante para confirmar a consulta, a gente já faz um questionamento se ela está com sintomas de gripe, se teve contato com pessoas confirmadas, né? E se ela apresentar algum sintoma, a gente encaminha ela para o hospital, já direciona. De março a dezembro de 2020, a Casa Ângela, na Zona Sul, e a Casa de Parto de Sapopemba, na Zona Leste, registraram 643 nascimentos. Em pouco mais de 24 horas após a internação, a Natália e o Murilo voltam para casa com a pequena Kiara. Veja a hora de ir para casa, cuidar dela em casa. E a polícia do Paraná investiga um grupo suspeito de fechar contratos fraudulentos. Os envolvidos negociavam a venda de proteína animal com empresas de diversos países, mas o produto não era entregue. Os contratos fraudulentos superam R$1 bilhão. Policiais civis cumpriram 2 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão. Também foram determinados bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens. A ação aconteceu nos estados do Paraná e Rio de Janeiro. A investigação aponta que o principal suspeito praticava fraudes há cerca de 4 anos. Ele apresentava portfólios de empresas de grande renome no país do setor de proteína animal e induzia as vítimas a depositarem altas quantias na conta dele. O estelionatário prometia os produtos. No entanto, essas mercadorias nunca chegaram ao destino. A polícia identificou as empresas que caíram nos golpes, a maioria sediada no Chile, China, Noruega, Turquia, Hong Kong, Estados Unidos e Canadá. Uma delas, inclusive, chegou a depositar R$320 milhões na conta do estelionatário. Os suspeitos presos na operação vão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e falsificação de documento público e particular. A Polícia Civil do Paraná libertou um caminhoneiro feito refém e prendeu um grupo especializado em roubos de caminhões. O grupo agia por meio de aplicativos, atraindo os motoristas com fretes. As vítimas iam até o local combinado e lá eram feitas reféns. 9 pessoas acabaram presas, sendo 8 homens e uma mulher. Os investigadores chegaram ao local do cativeiro por meio do monitoramento de um dos caminhões usados pelo grupo. Os veículos eram levados ao Paraguai. 3 crimes em sequência já vinham sendo investigados. No esconderijo da quadrilha, ainda foram apreendidos 2 armas de fogo e 3 carros. Na região metropolitana de Porto Alegre, as cadeias das delegacias já não têm mais vagas para presos. São cerca de 80 detentos que permanecem em viaturas na frente das delegacias de polícia de Porto Alegre, aguardando por uma vaga nas penitenciárias. A demanda de pessoas presas é considerada ainda mais alta em relação ao ano passado. Entre os dias 20 a 27 de março de 2020, 315 pessoas ingressavam no sistema prisional. No mesmo período deste ano, foram 461. A gente teve uma atuação muito efetiva, por assim dizer, né, da segurança pública no geral. E com isso a gente está tentando, mesmo que precariamente, conseguido, né, resolver essa problemática. Com a pandemia da Covid-19, a SUSEP teve de seguir à risca os protocolos. Atualmente, os presos devem permanecer 14 dias em quarentena para, após esse período, serem encaminhados ao sistema prisional. Para essa demanda, foram criadas vagas específicas em 2 penitenciárias da região metropolitana. Criou 680 vagas no Complexo de Canoas para fazer a triagem, né, do Covid-19. Utilizamos também a penitenciária de Sapucaia do Sul, de 600 vagas. Nesse momento, atuou como centro de triagem, né, do Covid, para depois encaminhar os presos para outras unidades prisionais do Estado. Para buscar a solução do problema, a Secretaria de Administração Penitenciária desenvolveu o projeto no GESP, que será construído em Porto Alegre. Para a autorização do início das obras, ainda falta a assinatura do contrato. O GESP vai poder resolver isso de forma muito concreta e objetiva, a porta de entrada na região metropolitana, né? Tenho certeza que será um divisor de águas para o sistema prisional aqui no estado. Para amenizar os impactos da Covid-19, o superintendente ressaltou os cuidados que o sistema está adotando.
uso de máscara e álcool em gel fazem parte do trabalho dos agentes. As visitas nos locais também seguem suspensas. Municípios do Agreste da Zona da Mata de Pernambuco tiveram em apenas 2 dias cerca de 80% das chuvas esperadas para todo o mês de março. Muitas cidades sofreram com inundações. Em Caruaru, a Vila do Juá, na zona rural da cidade, ficou totalmente alagada. Na cidade de Bom Conselho, as águas invadiram as ruas do centro. Em Capoeiras, as ruas do município ficaram assim. Lojas foram inundadas. A força da água foi tanta que a parede dessa casa desabou em Cortês, na zona da Mata Sul do estado. Em Surubim, as pessoas não puderam sair de casa. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, as chuvas intensas são comuns neste período e devem continuar ainda esta semana. É o que os meteorologistas chamam de alta variabilidade espacial. Vamos saber então qual é a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. A quarta-feira vai ser menos quente do que nos últimos dias e em toda essa área mais escura a previsão é de chuva. E a circulação marítima mantém a umidade no litoral sul do Brasil, que deve ter uma chuva isolada acompanhada de ventos fortes. Por outro lado, em toda essa área amarelo, o sol aparece entre nuvens e não chove. E a presença de uma frente fria deixa o tempo um pouco mais carregado em boa parte de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde deve chover a qualquer hora do dia. Em Belo Horizonte, no Espírito Santo, o sol aparece, só que depois chove. No Nordeste, a chuva continua em Pernambuco, no Maranhão, no Piauí, no Ceará e em toda a faixa litorânea. No interior da Bahia, o sol aparece entre nuvens e depois chove. Na região norte, a instabilidade continua e em Rio Branco, a máxima amanhã deve chegar aos 29 graus. No centro-oeste também esquenta e em Cuiabá, os termômetros registram 38 graus. Imagine o calor que vai fazer por lá. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, anunciou que irá se aposentar no dia 5 de julho. A saída do STF ocorrerá uma semana antes do ministro completar 75 anos, que é a idade limite para permanecer no cargo. Marco Aurélio Mello foi nomeado ao Supremo em 1991 pelo então presidente Fernando Collor de Mello, de quem é primo. O magistrado presidiu a corte entre 2001 e 2003. O substituto de Marco Aurélio Mello será indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Será o segundo integrante do Supremo nomeado por Bolsonaro desde que assumiu a presidência da República. E morreu hoje o psicanalista, escritor e dramaturgo Contardo Caligares. Ele tinha 72 anos e estava internado para o tratamento contra um câncer. Nascido na Itália, Caligares veio ao Brasil em 1986 e se apaixonou pelo país. Era considerado um dos principais psicanalistas em atividade. O Brasil está em primeiro lugar entre os países que mais sentem solidão neste momento de pandemia. Em seguida estão os turcos e os indianos. Ruas quase que desertas, comércio fechado, poucas pessoas circulando. Quem pode, fica em casa. O brasileiro, tão acostumado com o calor humano, o toque, o abraço, o carinho, se viu num momento frio. Distanciamento social, isolamento, nada de se juntar em turma. Só que isso faz falta, viu? E como faz? Aqui, metade da população diz que se sente sozinha em meio à pandemia. O resultado vem de um levantamento feito pelo Ipsos, Instituto de Pesquisa e Inteligência de Mercado Mundial. Mais de 23 mil moradores de 28 países foram ouvidos. No Brasil, 1.000 responderam à pesquisa. Metade declarou sofrer de solidão nesse momento e 52% disseram que esse sentimento aumentou nos últimos 6 meses. Um risco principalmente à saúde mental. Os efeitos da solidão geram com que a pessoa comece a ter síndromes, ela começa a passar por processos de transtornos, seja ansiedade, seja estresse, seja um momento de depressão. É fundamental o trabalho da psicoterapia. Foi com medo da crise desencadear transtornos mentais que Ana Carolina mudou sua rotina para cuidar do avô, de 93 anos. Eu tenho feito mensalmente o teste do Covid, para poder estar com ele pelo menos 3 vezes na semana, para ele não se sentir tão só. Para saber da família, o seu Danilo também se adaptou. Para matar as saudades,
Eu aproveito a tecnologia moderna, fazendo chamadas de vídeo, assim eu posso falar com meus familiares, com meus netos, com meu bisneto. Isso traz um pouco de alegria ao meu coração, porque eu passo um tempo muito isolado durante todo o dia. E esse sentimento não é só de brasileiros. Em segundo lugar no ranking de solidão estão os turcos, com 46%. Em terceiro, os indianos, com 43%. A média global é de 33%. Já na contramão desses países, Holanda, Japão e Polônia são os que menos se sentem sós. Superar a solidão é tentar manter um mínimo de vínculos sociais, um mínimo de interações, sejam por pessoas que você consegue ver numa janela, consegue se falar com ela pela varanda, seja com pessoas que você consegue fazer uma chamada de vídeo ou uma chamada de voz. Seu Danilo até que se acostumou, mas sente falta, claro, da família além das telinhas. Essa era a minha maior preocupação, que ele não entrasse numa depressão por estar sozinho. Mas no tempo em que fica sozinho, encontra no passado as melhores companhias. Eu procuro relembrar dos momentos bons que eu tive, tanto na minha vida familiar como na minha vida profissional. E recordar é viver. E é disso que eu estou vivendo. Tá certo. A Anvisa aprovou agora há pouco a comercialização de um medicamento utilizado no chamado kit intubação. O bloqueador neuromuscular, produzido pela União Química, foi o primeiro produto autorizado apenas com notificação. Esse processo é mais simples e rápido. O objetivo é manter o abastecimento regular dos medicamentos utilizados no processo de intubação. E hoje a Rede TV anunciou a nova programação 2021. Novos programas no entretenimento e no jornalismo. O humorista Maurício Meirelles é uma das contratações deste ano. Eu vou mostrar que no fundo todo mundo é igual. Vencedor de 2 risadarias, Meirelles terá um programa semanal na grade. Está no meio de uma pandemia e eu preciso de risada. A apresentadora Luciana Gimenez vai comandar o Operação Cupido. Um solteiro ou uma solteira terá a chance de ser disputado por 3 pretendentes. Daniela Albuquerque traz mudanças, inovações e novos convidados nessa temporada do Sensacional. Um programa leve, divertido e recheado de estrelas. No jornalismo, mais informação e opinião. O jornalista Luiz Ernesto Lacombe comanda o Agora com Lacombe, um programa com 4 formatos diferentes e multiplataforma. É o compromisso com a verdade. A nova programação da Rede TV também vai contar com o chefe de cozinha Raul Lemos, vice-campeão do MasterChef, e com a jornalista e especialista em finanças, Natália Arcuri. A Nath está chegando para dar um jeito na sua vida financeira. Além de muitas outras novidades que você vai poder conferir a partir dos próximos dias. Um estudo mostrou que a incidência de casos de Covid-19 no futebol paulista em 2020 supera qualquer liga esportiva no mundo. Uma pesquisa coordenada pela Universidade de São Paulo aponta que o índice de infecções pelo vírus causador da Covid-19 em atletas de torneios da Federação Paulista de Futebol na temporada passada é semelhante ao de profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à pandemia. De acordo com o estudo da USP, em processo de revisão, foram analisados cerca de 30 mil testes PCR de 4.269 atletas, com 501 positivos. Entre os demais funcionários, foram 161 positivos em 2.231 testados. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.